Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse final de sábado. Estávamos ali na quadra com os desbravadores e eu estava procurando um local mais silencioso para a gente poder fazer aqui a introdução da lição da Escola Sabatina dessa semana. E eu tive que vir aqui para o quartinho da sala, de uma das salas aqui da direção aqui dos desbravadores também. Deixa eu ver que sala é essa aqui, tá até sem nome na porta. Mas enfim, e tá sem energia, então vai ser desse jeito mesmo, tá? Mas vamos honrar com o nosso compromisso aqui e vamos fazer a lição da Escola Sabatina, fazer aqui a introdução, né? Pra gente não ficar atrasado. E estamos aqui na lição de número 10. Lição de número 10, o título: Para quem o fim tem chegado. E aqui no verso para memorizar, 1 Coríntios capítulo 10, versos 11 e 12, diz assim: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versos 11 e 12. Aqui no comentário diz: a Bíblia está repleta de relatos sobre o povo de Deus que apontam para eventos futuros e que contém chaves para a compreensão da verdade presente. Como diz no verso para memorizar, né? Essas coisas aconteceram com eles, se referindo ao povo de Israel de antigamente, aconteceram com eles para servir de exemplo para nós, né? Aqui nesse tempo presente. Alguns desses relatos prefiguram eventos dos últimos dias com detalhes surpreendentes, promovendo uma base mais ampla para compreender as profecias de Daniel e Apocalipse. Sem violar a liberdade de consciência, Deus pode perfeitamente conduzir os eventos que ocorrerão nos últimos dias, os quais ele revelou aos profetas. Algumas histórias importantes são bem evidentes, como tipos dos eventos finais, porque o Novo Testamento se refere a elas especificamente ao descrever os eventos dos últimos dias, Sodoma e Gomorra, o dilúvio e assim por diante. Outras histórias exigem reflexão e estudo mais aprofundados para extrairmos delas as verdades que recebemos na palavra de Deus. Nesse comentário aqui está se referindo a exemplos que aconteceram, a algumas interpretações bíblicas sobre as profecias que a gente pode, que são mais claras, são mais explicadas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando Daniel tem um sonho sobre os animais, por exemplo, a Bíblia diz para ele, né, o anjo explica para ele em sonho: olha, esses animais que vocês viram, que são 4, são reis que surgirão da terra e tal. Então está explicado. Mas quando você chega lá no livro do Apocalipse, que mencionam bestas que surgem ali, a gente sabe que são reis, mas aparentemente naquele momento a gente ainda não sabe quais são. Então a gente precisa se aprofundar mais no estudo da palavra de Deus, para que a gente possa entender melhor as profecias. Um outro exemplo, no capítulo 8 do livro de Daniel, onde tem uma batalha de um carneiro com 2 chifres e um bode com chifre e tal, e eles lutam entre si, e o bode com chifre derruba o carneiro ali e tal, e pisoteia ele. Na interpretação da própria Bíblia, no livro de Daniel, o anjo diz para Daniel: olha, aquele carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode com chifre é o rei da Grécia. Então está explicado abertamente quem são aqueles reis, né? Quem são aquelas nações, aqueles reinos que surgiriam naquele período ali. Mas quando vai lá para o livro de Apocalipse, por exemplo, capítulo 13, que diz: e surge uma besta do mar e tal, a Bíblia não diz abertamente quem são essas bestas. A besta que surge do mar, a besta que surge da terra, não diz abertamente. Então é necessário que a gente estude, que aprofunde mais na palavra de Deus, para que a gente aprenda a respeito dessas profecias. Nas próximas semanas examinaremos histórias importantes a fim de descobrir o que elas têm a dizer sobre eventos como a segunda vinda de Cristo, o juízo investigativo, a crise final e muito mais. E em meio a tudo isso, Cristo é o grande centro, pois ele deve ser o fundamento e o objetivo final de todos os nossos empreendimentos proféticos.
Não adianta eu querer estudar a palavra de Deus apenas para ter um conhecimento, apenas para poder explicar para as pessoas, não. As profecias nos são dadas para que nós, primeiro, encontremos Cristo nela, porque nós estamos no meio de um grande conflito, uma batalha entre Cristo e Satanás. E nós precisamos tomar partido nessa batalha, precisamos escolher um lado. E também nos mostra que Cristo já é o vencedor. Então, assim, o centro do livro do Apocalipse, por exemplo, é Cristo. Não é besta, não é dragão, não é nada disso. O centro é Cristo. E é nele que nós precisamos estar centrados e focados. Então, as profecias bíblicas apontam para o fim, nos ensinam o que vai acontecer daqui a tal tempo, como que vai acontecer, a respeito da eliminação do mal, a respeito da salvação dos justos, né? Só que saber nada disso, ou todas essas interpretações, tem sentido se nós não aceitarmos e não enxergarmos Cristo nas profecias, tá bom? Então, tudo isso aconteceu, como Paulo escreveu aqui, para servir de exemplo para nós, só que também para que nós, e principalmente para isso, de fato entreguemos as nossas vidas nas mãos de Cristo. Não adianta você não estuda a Bíblia para passar no concurso, você não estuda a Bíblia para apenas saber explicar, apenas para ter conhecimento, apenas para saber se portar em uma situação, não é isso. Nós estudamos a Bíblia para aprendermos do plano da salvação e nos aprofundarmos nele e nos entregarmos também para ele, tá? Então tenha isso em mente, encontre Cristo em todo o estudo da palavra de Deus que você fizer, tá? A palavra de Deus ensina sobre uma alimentação específica que Deus quer que a gente siga. Encontre Cristo nesse ensinamento. Para que você precisa ter uma alimentação melhor, mais saudável? Para que você tenha o corpo, que é o templo do Espírito Santo, mais capacitado a estar diante de Cristo. Você vai estudar sobre o discipulado, apenas para fazer discípulos para te seguir? Não, para que você e os discípulos, as pessoas a quem você encontrar, que aceitar a palavra de Deus, também encontre a Cristo, tá? Tudo precisa voltar para Cristo e para o seu plano da salvação. E assim também será durante o estudo dessa semana. Esteja conosco, vem junto e vamos estar firmes no estudo da palavra de Deus, buscando cada vez mais a comunhão com o Espírito Santo para as nossas vidas e para a nossa comunhão com o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez pela tua graça e bondade. Te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados e que cada um de nós possamos, a cada instante, estarmos mais envolvidos no estudo da Tua Palavra, na pregação do Evangelho, e que o Teu Santo Espírito nos conduza e nos ajude a aceitar de fato o Senhor em nossas vidas. Nos abençoe, dá-nos um restante de sábado abençoado na presença do Senhor, e também uma semana abençoada, e que todos esses dias possamos dedicar ao estudo da Tua Palavra, ao estudo da lição da Escola Sabatina, para aprendermos a respeito do Senhor, da Sua graça e da brevidade da Tua volta. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até breve.